Portanto, os fariseus desacreditaram nele e fazendo o povo não dar crédito na mensagem do Messias. Mas o Messias, o Filho de Deus vivo, sabia onde ia chegar e não deixou que ninguém paralisasse o seu propósito. Quero aproveitar para dar um conselho para você que sente que tem uma chamada fervendo no seu coração. Saiba, os fariseus morreram, mas o espírito que comandava eles não morreu, porque os espíritos não morrem, portanto ainda não foram lançados no lago de fogo. Saiba que esses espíritos estão nas nossas igrejas, nas nossas casas, nossos grupos familiares, nossas famílias, e vai usar uma boca e vai dizer para ti, não vai chegar ao lado nenhum. Até pode parecer um conselho bom, como Pedro tentava dar a Jesus, a ter pena de si mesmo. Simplesmente era mais um espírito tentando bloquear a chamada de Jesus. E Jesus, dando conta, repreendeu esse espírito maligno que dirige os fariseus. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que o Filho do Homem fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e fosse morto. Mas depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro tornou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, mas as que são dos homens. Marcos 8, 31 a 33. Esse espírito está destruindo muitos ministérios, chamados e propósitos. Não seja mais um a morrer na fé através desse espírito. Jesus ouviu bem do Pai o que devia fazer. Por isso, ninguém conseguiu atrapalhar o seu trajeto. Triste é que muitos, por não ouvirem bem de Deus o que devem fazer, ou por causa da incredulidade, acabem mortos ministerialmente, ou mesmo na fé, por causa do espírito dos fariseus. Ele foi desprezado, mas nem por isso desistiu. Diferente de alguns mimosos na fé, que por alguém se levantar contra ele e o desprezá-lo, vai dizer a Deus: eu vou desistir, não aguento mais a pressão. Por favor, pare de fazer essa oração de covardia e toma uma posição e prossegue. Aprende que ninguém vai dar crédito no teu chamado ministerial se você mesmo que for chamado duvidar dele. Aprenda com Messias. No princípio ninguém deu crédito, mas depois tudo mudou. Você sabe que hoje Jesus é o centro das atenções, é a pessoa mais famosa do universo, é o nome mais alto da história. O princípio nunca será fácil. Quem te disser que o ministério é fácil não está dentro da doutrina do Evangelho. Não foi fácil para Jesus e não será para os seus discípulos. Também não será fácil para nós. Mas Jesus garante que depois disso teremos a coroa da glória. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Jesus seguiu em frente, pois apesar de não fazerem caso dele, o seu objetivo não era agradar as pessoas, mas sim a seu Pai que lhe enviou, diferente de muitos pregadores da atualidade. Querem agradar aos homens ao invés de agradar a Deus, fazendo pregações que animam os ouvintes, mesmo sabendo que esses ouvintes precisam de arrependimento. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se à fábula. Mas tu, se sobre em tudo, sofres aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 de Timóteo, capítulo 3, capítulo 4, versículo 3 a 5.
Muitos estão se perdendo neste movimento satânico que visa tirar pessoas da verdadeira doutrina de Cristo, falando o que Ele não disse, fazendo o que Ele não mandou fazer. Mas o bom é saber que quando há muita falsidade, é porque o verdadeiro também existe. Triste é que muitos estão amando mais a mentira do que a verdade. Assim como existem falsos pastores, doutores, evangelistas, profetas, também existem verdadeiros que estão seguindo a doutrina verdadeira de Deus e que estão imitando a Cristo. Pois sabemos que Cristo foi fiel ao seu Pai até a morte. Os verdadeiros filhos de Deus são filhos de Deus até morrerem. Jesus não deu importância aos fariseus, nem aos seus insultos e nem aos seus desencorajamentos, pois Jesus sabia a sua meta era chegar à cruz. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Abraçar e baixar. Oh, aleluia! Jesus seguindo próximo da cruz. Jesus estava já muito próximo à cruz quando foi com seus discípulos ao Getsemane. Mas quando Jesus se afastou um pouco para ir à pedra, ele já sabia que estava na hora de fazer o que é a maior parte do sofrimento. Depois de tanto sofrimento que ele passou, chegou a hora onde tudo ia se intensificar. Tudo por amor à humanidade. E este que cada vez mais vive desprezando ele, ele já previa tudo o que ia acontecer. Ele, como soberano, ele foi posto um cálice de toda a sujeira do mundo, do passado, do presente e do futuro, para ele tomar. Ele disse: Pai, passa de mim este cálice. Lucas 22, 42, na parte A. Nesse texto, entendemos algo profundo que estava acontecendo naquele lugar. O Espírito Santo ensinou-me que ele realmente, vendo tanto que ia sofrer sendo filho do rei, para resgatar Adão perdido, era o sofrimento, o pecado, doença, feridas de cada pessoa que existe na face da terra, tanto do passado, presente e futuro. Neste ponto, estamos concluindo a parte da Bíblia que diz que Cristo se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 21. Pois era necessário que ele tomasse este mesmo cálice onde se encontrava o pecado da humanidade. Mas amando ele a humanidade e vendo milhões no mundo que seriam salvos e que iam anunciar a salvação ao mundo inteiro, ele disse mais: não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42, parte B. Aqui, ele aceitou e tomou o cálice onde continha todos os problemas da humanidade, pois o seu amor pela humanidade é tão grande que ele aceitou tomar o nosso pecado, mesmo nós não merecendo pois as mesmas pessoas que ele tomou o cálice cuspiram nele, bateram nele, mas ele aceitando tudo para que eu e você fôssemos tirados do buraco negro do pecado. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Castigo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquinadores. Ele não abriu a sua boca, da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, e ele foi atingido. Isaías 53, 4 a 8. Ele não merecia nada disso,
Mas mesmo assim, ele tinha que tomar este cálice doloroso. Era a única maneira de resgatar para cumprir com a promessa que o Pai tinha feito para Adão, quando fazia aquele gesto ao fazer aquelas roupas com pele da ovelha. Assim como aquela ovelha do Éden não falou nada, assim aconteceu com a verdadeira ovelha muda, que foi levado ao matador. Pronto, Cristo agora estava na cruz e lá deu um grito de vitória dizendo: está consumado, pois era o momento que Cristo esperava bastante tempo. Muitos anunciaram a sua palavra, seja em palavra ou em tipologia. Mas antes de prosseguir, quero lembrar-vos que a grande que Jesus é nosso esperado. Pois, meus irmãos, existem tipologias na Bíblia, mas também existe o esperado. A tipologia é o tipo de Jesus que simplesmente veio anunciar até a chegada do nosso Mestre, o Salvador da humanidade. Da tipologia para o esperado. Toda a antiga aliança reflete a vida de Jesus. Tudo era para anunciar a vinda do verdadeiro Cordeiro. Moisés era a tipologia de Cristo, pois ele foi enviado para libertar o povo de Israel em cativo no Egito. Êxodo, capítulo 3, versículos 7 a 8. Mas o esperado Jesus, o verdadeiro libertador, que vem para libertar-nos, não só Israel, mas o mundo inteiro. Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 a 6. Abraão era simplesmente a tipologia de Cristo, pois ele foi considerado pai de multidões. Gênesis 17, 1. Mas o verdadeiro e esperado pai de multidões era Cristo, que com seu sangue resgatou povos de todas as línguas, de todas as nações, para seu pai. Apocalipse 7, 9 a 10. José, ele nos ensinava a respeito da vida de Jesus, pois era a tipologia de Cristo. Dizia como será a vinda do nosso Cristo, pois, assim como José foi vendido pelos seus irmãos, Gênesis capítulo 45, 5, isso queria dizer que nosso Senhor e Mestre seria também vendido. Mateus 26, 14 a 15. E depois José, que foi vendido, sofreu mais e depois foi exaltado. Gênesis 45, 8. Assim seria com o nosso esperado, Jesus Cristo, que mesmo depois de ser vendido, sofreu muito, mas depois foi exaltado pelo Pai. Filipenses 2, 8 a 11. Davi, que foi considerado segundo o coração de Deus, 1 Samuel 13, 14, simplesmente para mostrar que Jesus é o amado do Pai, o verdadeiro segundo o coração do Pai, quem o Pai se compraza. Mateus 3, 16, 17. Por que se esquecer do Daniel, que foi colocado na cova dos leões, mas os leões não o consumiram? Daniel 6, 16 a 22. Era só para dizer que a terra não consumiria o nosso Mestre, mesmo quando foi colocado nela. Depois de 3 dias, ele ressuscitou. Mateus 28, 7. E Jonas, preso dentro do peixe, mas ao terceiro dia saiu de dentro do peixe. Jonas 1,17. Assim o nosso Mestre ressuscitou ao terceiro dia. Lucas 18, 33. Por que não falar de Jeremias, que foi colocado dentro do calabouço por causa da verdade? Jeremias 38, 6. Assim o nosso Mestre, que foi torturado por causa da verdade também. Isaías 53, 7. Tudo para esclarecer que eles estão profetizando a vida do nosso Salvador.
Todos eles vieram como profetas para anunciar a nossa salvação. Abacuque, que se alegrou em Deus mesmo na fase mais crítica da sua vida. Abacuque 3, 17 e 18. Assim seria para o nosso mestre que se alegrou no seu Pai, quando estava na cruz, dizendo: está consumado. João 19, 30. Todos esses são tipologias de Cristo, pois Ele é o que passou a fase mais dura revelada por todos esses homens de Deus. Ainda existem muito mais tipologias. Eu me limitei por aqui. Gostaria que depois fizesses também um estudo a respeito das tipologias de Cristo na Bíblia. O nosso rei morreu, mas não permaneceu morto, como pensava Satanás. Não sei por que ainda existem pessoas adorando pessoas que não ressuscitaram há séculos ou mais, sabendo que até agora ninguém deles ressuscitou, veio à tona. Não sei se ainda esperam que ressuscitam ou o que eles querem. Saiba que o Buda, o Deus da China, morreu há séculos e até agora não ressuscitou. Maomé morreu, não ressuscitou. Simão Kimbangu, um profeta africano adorado, morreu, não ressuscitou. Simão Toko, um outro profeta africano, morreu e até agora não ressuscitou. Profetas de Deus morreram, até agora não ressuscitaram. Os reis morreram e não ressuscitaram. Os discípulos morreram, até agora não ressuscitaram. Maria, mãe de Jesus, morreu e não ressuscitou. Veja quantos homens que foram muito usados por Deus foram e não voltaram a tempo. Ainda tem quem quer adorá-los. Quanta ignorância! Mas existe alguém, meus irmãos. Este morreu no primeiro dia, morreu no segundo dia, e ao terceiro dia a terra pediu por socorro, pois não suportava ter a presença do poderoso Jesus dentro dele. Jesus ressuscitou. Aleluia! Glórias à palavra viva que vive para todos sempre. E abaixando seus lençóis, todavia não entrou. Chegou Simão Pedro, que seguiu, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam as Escrituras, que era necessário que Jesus Cristo ressuscitasse dos mortos. João 20, 59. Ele ressuscitou e não ficou assim. Ele apareceu para os discípulos e para mais de 500 pessoas. Muitas pessoas o viram. Ele já não estava na cova. Chegado pós a tarde, o primeiro dia da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. João 10, 19 a 20. Pois Jesus morreu com a nossa dor, ressuscitou com a nossa cura. Jesus morreu com a nossa tristeza, ressuscitou com a nossa paz. Jesus morreu com a nossa pobreza, ressuscitou com a nossa bênção. Jesus morreu com a nossa incredulidade, ressuscitou com a nossa fé. Quem está com Cristo é mais que vencedor. Jesus está vivo para todo sempre, assim como no momento do Pai havia a presença de Jesus, e o Espírito Santo também não foi diferente no momento da palavra. E sendo Jesus batizado, saiu logo das águas, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, 16 a 17. Jesus e sua grande promessa. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas.
Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo assim vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe o Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E tudo quanto pedir em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Se alguém me ama, guardará minhas palavras, e meu Pai e eu o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Oh, aleluia.